E nós estamos aqui, gente, para falar de um assunto muito espiritual. Como assim? Né? Numa sexta-feira à noite, que você podia estar comendo açaí por aí, tacacá, né? Suando. O Eduardo não quis me levar, gente. Sério. Uau, ele insistiu, mas estava de tarde. Eu falei, vocês comem a essa hora? 4 horas da tarde? Deve suar pra caramba, né? Mas a gente vai comer. E aí, nós vamos falar essa noite de um assunto espiritual. Feminismo. A gente podia estar em tantos lugares, né? Mas estamos aqui porque nós precisamos ter o conhecimento daquilo que o mundo propõe. E vocês vão ver, chegar à conclusão, né, no final dessa palestra, apesar de ser um assunto que, poxa vida, não, né, por que a gente está estudando isso numa sexta-feira à noite, na igreja, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque justamente porque a gente não tratou desses assuntos dentro da igreja por muito tempo, a gente está pagando um preço, né, de ter mesmo os caminhos aí da política influenciados por outros mandamentos. E política não é eu que exerço lá em Belo Horizonte, nem o Fernando. Política é influência, é a sua influência na sua família, com as pessoas que estão à sua volta. Por isso a gente precisa falar desse assunto. E eu tenho certeza que se você der um Google aí, ou se você resgatar aquilo que está na sua mente e pensar, o feminismo, o que é o feminismo? É um movimento que luta pelas mulheres, né? É um movimento que luta por direitos iguais entre homens e mulheres. É um movimento que luta e combate a violência contra a mulher. Tenho certeza que se você vai puxar e falar, gente, o feminismo é bom. Eu sei que tem uns exageros, atualmente, né? Tá um pouco exagerado, mas se a gente voltar lá no passado, começou bom, né? A intenção era boa. E a gente vai ver que não é nada disso. O feminismo nunca começou bom. E hoje, o que era ruim conseguiu piorar. É um movimento político ideológico de destruição das nossas famílias. E eu tenho certeza que, né, muitas vezes você já ouviu falar assim, você trabalha hoje, mulher, é porque é graças ao feminismo. Se não fosse o feminismo, você não estaria ocupando posição. Flávia, muitas vezes eu já ouvi, Flávia, você só está na Câmara por causa do feminismo. Eu falei, não estou não. Estou aqui por causa do conservadorismo. Porque eu estou aqui porque um marido conservador me colocou na política, influenciou, deu um exemplo tão firme, tão forte que eu falei, eu preciso influenciar. Pois é, a gente vê que mulheres começaram a trabalhar por causa da fome, da necessidade social, de calamidades e de guerra. Muitas vezes, só beber uma água. Nossa. Em 2 momentos em especial, a gente viu que as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho. Na Revolução Industrial, quando as mulheres, homens e até crianças tiveram que trabalhar. Na Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que ocupar espaço. Claro que hoje em dia a gente ocupa espaços, a gente quer lutar, né? A gente sabe que é justo, salários iguais, né? Ter uma carreira, mas isso aí que o feminismo fala é uma mentira. E é o que nós vamos ver. Feminismo, uma mentira. Outra coisa que você pode ter ouvido falar, você só participa da vida política porque foi o feminismo que conquistou o voto das mulheres. Quem primeiro sugeriu o voto feminino nos Estados Unidos foi um senador republicano, Aaron Augustus, em 1878 e 1920. Foi um senador conservador, republicano conservador, quem introduziu a matéria, o voto feminino. E aqui no Brasil foi um médico intelectual, branco, burguês, heterossexual, componente da elite baiana, César Zema. Eu gosto de falar isso, todos esses títulos, né, essas definições, porque é o contrário do que o mundo fala. O feminismo que lutou
pelo voto feminino, não. Ah, então você pode falar, não, então graças ao feminismo que você tem hoje, mulher, um título de eleitor, né? Não. O primeiro título de eleitora foi de uma mulher que falou assim, eu não fiz nada, eu sou grata tudo isso ao meu saudoso marido. O que aconteceu? Essa é Celina Guimarães. O marido dela entrou na campanha para que as mulheres pudessem votar. E aí ele falou assim, assina aqui, ó, vou colocar seu nome. E ela foi e se inscreveu lá. De repente, ela foi a primeira mulher a ser eleitora no Brasil. E as feministas foram atrás dela, né, para poder entrevistar e falar, ai, nós conseguimos, graças ao movimento feminista, você é a mulher com o primeiro título de eleitora. Ela falou, não, eu nem sabia o que eu estava fazendo. O meu marido se empolgou. E agora eu sou a primeira eleitora do Brasil, estou famosa, mas não foi graças a vocês, foi graças ao meu marido. Então, mais uma vez, um marido, né, um homem que impulsionou alguma coisa, né, na vida das mulheres. Essa, Simone de Beauvoir, é uma feminista muito famosa, né, feminista de segunda onda. E ela fala assim, tudo que as mulheres, né, as manifestações feministas nunca passaram de agitação simbólica, ou seja, bagunça, passeata, agitação. Elas só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. No caso do voto, nos Estados Unidos, os homens tiveram que lutar durante 10 anos de guerra civil violenta, sangrenta, para conseguirem o direito para eles votarem. E depois eles concederam para as mulheres. E no caso do voto, o homem está sempre atrelado, né, o voto do homem a uma obrigação de cumprir o exército, né, de se alistar. No caso de guerra, talvez até ir para a guerra, a gente não tem, né, no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem o ônus de votar e tem o bônus de votar e tem o ônus de ir para a guerra. As mulheres não, elas receberam. Bom, e por que então nós devemos saber sobre o feminismo? Por que, Flávia, falar isso tudo? O que me interessa saber quem foi a primeira mulher a receber o título de eleitor? Que me interessa saber por que as mulheres entraram no mercado de trabalho? Que me interessa saber sobre o feminismo hoje? Porque o feminismo tem entrado dentro das nossas casas, tem arrebatado os nossos jovens, principalmente as nossas meninas, tem destruído toda a mentalidade, toda a concepção, os conceitos, desde muito pequeno, desde a escola infantil. Eu sou educadora, há 28 anos eu tenho uma escola de educação infantil. Eu tive a oportunidade de ter os meus filhos crescendo junto comigo, né, e mais, já tenho, né, um monte de geração que já passou lá, né, filhos, agora netinhos. E a gente sabe que aquilo que a gente semeia até os 7 anos de idade na vida de uma criança vai perdurar o resto da vida. Eu sei o que eu faço com uma criança até os 7 anos. Eu sei quando eu semeio boas sementes ou sementes más. E o feminismo tem sido semeado através da ideologia de gênero. Amanhã o Fernando vai falar isso, né? No coração, na mente, fazendo eles duvidarem. Ah, você pode ser o que você quiser ser. Pode ter nascido menino, mas pode escolher ser menina. Pode ter nascido menina e escolher ser menino. Ou você pode escolher uma coisa de manhã, uma coisa de tarde, uma coisa de noite. É você quem escolhe. Então a gente pode pensar, Deus errou, né? Porque você nasceu de um jeito, mas você pode escolher esse outro jeito. Então é por isso que nós temos que falar sobre o feminismo. Mas quando que começou o movimento feminista? Eu quero que vocês guardem bem essa pergunta. Quando começou o movimento feminista? Bom, a literatura fala que antes das 3 ondas do feminismo, né? Você sabe que o feminismo é dividido em 3 ondas. Primeira onda, segunda e terceira. Hoje em dia já se fala que nós estamos vivendo a 4ª onda do movimento feminista. Nós estamos nesse momento, que ainda não está na literatura, mas que já tem uma mudança. Mas existiu o proto-feminismo. E aí você pode pensar, Flávia, começou bom, depois é que o negócio desvirtuou. Poxa, as mulheres, elas começaram bem, com direitos, né, legítimos. Sim,
tinha muito direito legítimo, sim. Mas essa primeira mulher aí, ó, Mary Wollstonecraft, é uma mulher que se destacou no movimento sufragista. Ela resolveu pensar o seguinte: as mulheres estão muito sem problema. Elas estão dondocas demais. Elas estão, assim, muito à toa. Elas só conversam de coisas fúteis. Elas se interessam por roupas, elas se interessam por coisas de casa. E isso só acontece porque elas não têm uma escolarização como a dos homens. Resumindo, Mary falou assim: elas estão com a vida fácil demais. Eu quero que elas compliquem, né? Porque se a gente colocar as mulheres com as mesmas oportunidades dos homens, elas vão ser iguais. Elas vão parar de falar de fofoca, ou vão parar de falar de moda, de batom, de roupa, de saia, e vão ser iguais aos homens. Isso acontece? A gente vai parar de falar das coisinhas que a gente gosta, né? De sapato, de coisas. A gente pode também, né, ter as nossas conquistas, mas faz parte da natureza. Então Mary falou assim: a gente precisa fazer com que a educação seja disponível para todas, mas que seja do Estado, seja obrigatória. Uma sementinha aí já do comunismo, né? A educação sendo controlada pelo Estado. E sabe o que mais que ela falou? As mães são incapazes de educar os seus filhos porque elas são limitadas. Não dá, as mães não podem educar seus filhos, eles precisam ir para a escola, eles precisam ser educados pelo Estado, porque as mães conversam muito, uma coisa muito rasa, então eles precisam ir para a escola. E aí, em 1792, ela fez um documento que fala das reivindicações dos direitos das mulheres. É esse documento que marca o proto-feminismo para a primeira onda do feminismo. Que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu foi um seminário lá em Nova York, né? Chama Seneca Falls Convention, lá na cidade de Nova York. E aí teve duas mulheres proeminentes, que é a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. Mas o engraçado é que elas foram acolhidas, ninguém quis acolher esse movimento. Sabe onde que elas foram parar? Dentro de uma igreja, com um bispo, que ele falou: não, pode fazer esse movimento aqui, eu vou deixar vocês, né, se reunirem. Mal sabia ele que elas estavam ali colocando uma semente, né, muito esquisita, porque Elizabeth falou: o casamento é considerado como uma condição análoga à escravidão, a maternidade como sofrimento e angústia. Mais engraçado, ela tinha um marido e 7 filhos, e ela considerava, né, o casamento como uma escravidão, como angústia. E aí ninguém quis se pronunciar por elas, e quem se pronunciou foi o marido da Lucrétia. Ele que levantou a voz, fez o que elas estavam precisando, e elas fizeram lá também um documento. E aí é considerado o primeiro marco do feminismo. Mas olha só, 30 anos depois, veio Alexandra Kollontai. E Alexandra, ela era, assim como Lenin, era amiga de Lenin, né? Aquele que fez a Revolução Russa, aquele que implementou o comunismo na União Soviética. E aí ela fez o casamento do feminismo com o marxismo. É o casamento mais terrível, a união mais diabólica, né, que já houve na face da terra. O marxismo nasceu, né, no fundo do inferno mesmo, como a gente já sabe. E aí se uniu com o feminismo para destruir a família. E Alexandra, a gente vê que ela participou diretamente da Revolução Comunista. E aí ela demonstrou estar convencida de que as mulheres só estariam livres dos maridos quando elas passassem a depender do Estado. Olha que engraçado. Trocar uma dependência por outra, né? Em vez de ser dependente do marido, vai ser dependente do Estado, naquela mesma básica ideia de que o Estado tem que prover tudo, tem que suprir tudo e tem que dominar tudo. Então ela falou: as mulheres não podem depender dos maridos, as mulheres têm que depender do Estado, do governo.
E aí ela fala que o Estado é muito mais justo, muito mais interessado na felicidade das mulheres que os seus maridos. Como se a gente falasse assim, ó, né, o prefeito aqui de Belém do Pará, o prefeito de Belo Horizonte, ele que vai resolver os nossos problemas, nossos maridos não. O prefeito está muito mais interessado na gente. E aí foi a união, né, da questão mais nociva do século XX, o feminismo com o marxismo. Alexandra Kollontai. Bom, falamos um pouquinho, né, da primeira onda, mas ainda existe uma mulher de primeira onda que eu não posso deixar de falar, porque ela trabalhou no final da primeira onda do feminismo, mas os seus efeitos perduraram na segunda onda e foram terríveis, nocivos. Eu estou falando de Margaret Sanger. Não tá, passou. Margaret Sanger, a primeira mulher abortista, a primeira e terrível mulher que lutou, que implementou. Gente, diabólica essa mulher, diabólica mesmo. A ação mais misericordiosa que as famílias numerosas poderiam fazer para um de seus filhos seria matá-lo. Ela falou isso no início do século XX, e em 1916 ela fundou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, num bairro pobre, no Brooklyn, né, bairro de Nova York, que a maioria era composta de negros. Mas 10 dias depois, a sua clínica foi interditada, ela teve que fugir. E antes disso, esqueci de falar, antes dela abrir essa clínica, ela fez um jornalzinho que foi considerado, né, pornográfico, subversivo, e ela teve que fugir para a Inglaterra também. Depois que ela voltou, ela inaugurou essa clínica que durou só 10 dias e foi fechada. Mas Margaret Sanger deu um jeito. Ela se casou depois com um homem milionário, multimilionário, que tinha acesso, acesso lá ao Rockefeller, né, o Instituto Rockefeller. E aí eles passaram a investir na causa do aborto. Engraçado que o casamento dela tinha um contrato. Ela dormia num apartamento, ele dormia em outro, e ele podia ligar para marcar um jantar com ela. Olha só, e aí ela, que foi uma mulher completamente, né, avançada para o seu tempo, que já implementou as noções de aborto, ela também era eugenista. O que é isso? É fazer realmente uma limpeza, né, separar uma raça pura, né? Então nós vamos matar para isso os negros. Ela era realmente, declaradamente, ela dizia: nós não queremos que vaze o discurso que nós inventamos de exterminar a população negra. Isso está na sua biografia. E ela fala que nós temos que contratar alguns negros, porque para eles não pensarem, né, que a gente vazar esse discurso aí, que a gente é eugenista, que a gente está a fim de matar os negros. E como eu falei com vocês, ela era o final da primeira onda, mas os efeitos perduraram. Hoje, a maioria das clínicas de aborto estão nos bairros pobres e de maioria negra e hispânica nos Estados Unidos. Um bebê negro tem 4 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. É um legado racista e abortista. Mais negros morrem de aborto que a soma de mortes por AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer, doenças cardíacas. Se a gente juntar as mortes, né, de todas essas coisas aqui, mais negros morrem de aborto do que a soma de todas essas outras mortes aqui. E será que vidas negras importam mesmo? Né? Será que esse jargão aí das feministas defendendo toda a vida negra importa? Mas a vida negra dentro de um ventre parece não importar. Essas clínicas, né, de aborto, hoje em dia, elas se evoluíram, e aí a gente tem agora a Planned Parenthood, que é a maior
rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos. Eles foram acusados de traficar órgãos e tecidos de bebê. E na campanha da Hillary Clinton, né, é uma empresa bilionária, eles investiram $30 milhões na campanha dela. Por quê? O interesse de manter o aborto legalizado, né, descriminalizar. No Brasil, a gente está no meio do caminho, né? A gente nem é totalmente liberal para o aborto, mas em alguns casos a gente permite, em 3 casos, no caso de risco de saúde para a mãe, né, no risco de vida, no caso de um bebê que tem uma doença tão séria, né, uma condição que a gente chama de anencéfalo, que ele não vai sobreviver, e no caso de estupro. Aí a gente está no meio do caminho. A Argentina acabou de legalizar o aborto até a 14ª semana, né? Tem 1 ano, em plena pandemia, 14ª semana de vida. Um bebê já tem impressão digital, ele já vira o seu rosto, ele já faz careta, ele já sorri, já franze a testa. Na Argentina, o aborto já é permitido até a 14ª semana. E por isso nós temos que bater o pé, defender, posicionarmos para que o aborto não seja descriminalizado aqui no Brasil. E aí, a gente tem a segunda onda, né? Margaret Sanger deixou esse legado, e na segunda onda a gente vê que aí o que já estava ruim piorou demais. A segunda onda é marcada pela reprodução feminina dos vícios masculinos, ou seja, tudo de ruim que os homens costumavam praticar, que era condenável, que era reprovável, agora as mulheres queriam não só igualar nos direitos, mas na reprodução dos vícios. A segunda onda, né, dos anos 60 aos anos 80, é a onda mesmo de toda a liberação, porque a gente tem aí agora a pílula anticoncepcional, então você pode ter relações com quem você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, e mesmo assim, se você engravidar, você pode abortar. Promiscuidade, vida libertina, irresponsabilidade com os filhos, desapego afetivo. A segunda onda é marcada por todas essas coisas de reprodução dos vícios masculinos. E aí a gente vê aí, né, o lema: faça amor, não faça guerra. Foi aquela época, né, de toda doideira. E aí por isso que muita gente pensa assim: o feminismo começou bom, era a luta pelo sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto. Não, vocês viram, desde o proto-feminismo já tinham sementes contra a palavra de Deus. E aí foi só piorando, né? A gente tem uma das escritoras, né? Por que a gente tem que ver, ir na fonte? Todas essas mulheres que eu estou falando são ícones do movimento feminista. Então, por isso, quando os nossos filhos, as nossas meninas chegam: mãe, não é assim, não é isso que você está pensando. Por isso que a gente tem que saber a raiz, a base, o que fundou, qual que foi a pedra, o que né, fez ali a base do movimento feminista, para que a gente saiba realmente contestar, para que a gente possa discernir. Betty Friedan, ela travou uma guerra com as donas de casa, ela implicou com as donas de casa, né, americanas. Ela falou: essas mulheres também estão muito à toa, estão muito sem problema, estão numa vida miserável, elas são criaturas inferiores, incapazes, são consideradas como escrava. Então foi aquela que implicou com as donas de casa. Feminilidade ou essência feminina não existem, são invenções culturais. São as sementes, os germes da ideologia de gênero. Falar que não existe feminilidade, que isso é uma invenção cultural. E aí a gente vê a mais importante, né, mais proeminente escritora da segunda onda. Quem nunca ouviu falar, né? Todo mundo conhece Simone de Beauvoir, que é só gostoso falar o nome dela, né? Eu acho bacana falar Simone de Beauvoir, mas que de bacana não tem nada. Simone era uma pessoa que se relacionou com um filósofo também, Sartre, né? Jean-Paul Sartre, e eles tiveram uma vida muito bagunçada. Eram pedófilos. Eles conquistavam as meninas. Na verdade, a literatura fala que Sartre era muito feio,
não conseguia conquistar as meninas, então Simone conquistava e entregava para ele. E essas são as referências para as meninas, né? Essa aí é a grande referência para o feminismo. Ela escreveu um livro considerado a Bíblia feminista. E ela tem a frase mais famosa: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela, inclusive, na França, né, em 1970, alguns pedófilos foram presos e Simone fez um movimento escrevendo um documento junto com outras pessoas para que eles não fossem condenados. Ela falava que a pedofilia não era um crime, era uma orientação sexual. Então, essa é a mulher que é referência. E aí, quero entrar com vocês uma questão muito interessante. A gente já viu que sementes são colocadas e a gente vai colhendo os frutos. E às vezes a gente fica pensando, onde que a gente estava, onde que isso tudo aconteceu, né? Alguns ainda não eram nascidos, mas a gente passou, alguns passaram pelos anos 60, 80, e essas coisas aconteceram e a gente não prestou atenção. Por isso é importante a gente conversar. O que será que vai vir para o futuro, né? A gente precisa estar atento. E agora, olha, queria falar um pouquinho sobre a linguagem. Essa, Monique Wittig, é uma feminista de segunda onda, de muito tempo atrás. E ela fala o seguinte, olha lá: é preciso inventar uma nova linguagem, substituindo, por exemplo, todos os termos gêneros específicos como pai e mãe, como gênero neutro, como cuidadores. As escolas, muitas escolas já estão colocando lá ou progenitor 1, progenitor 2, em vez de pai e mãe, ou então cuidadores. Monique Wittig falava isso há muito tempo atrás. Ela semeou uma transformação na linguagem. E George Orwell, que é um escritor conservador, escreveu Revolução dos Bichos, 1984, não sei se vocês já ouviram falar, é muito bacana os livros deles, né? Até para os adolescentes lerem. Ele fala que a primeira meta revolucionária é uma mudança na linguagem, mediante a manipulação dos significados das palavras. Vamos ver como que isso acontece? Olha só, George Scala é um escritor que escreveu Ideologia de Gênero e o Modus Operandi do Movimento. Ele fala assim, olha, presta atenção. Eles têm um jeito de fazer as coisas, uma manipulação da linguagem. Eles pegam primeiro uma palavra que tem um significado para eles. Eles sabem o que eles estão querendo. Mas essa palavra ela é usada de uma forma fraudulenta. Eles chamam de subrepetícia, que é fraudulenta, enganosa. E aí, o que eles fazem? Eles vão bombardear na opinião pública, nos meios de comunicação, e tudo quanto lugar essa palavra que está sendo usada de uma forma errada, fraudulenta. Quem sabe são só os intelectuais, os pensadores, né? A academia, aqueles que gostam de ficar fazendo aí essas ideologias, eles sabem que essa palavra está sendo usada de uma forma errada, fraudulenta, mas a população em geral não sabe. E aí, quando a gente menos vê, as pessoas finalmente aceitam o termo antigo, que agora tem um significado que foi idealizado. Sabe com que isso aconteceu? Com a palavra sexo. Deixa eu pular para esse aqui. Oi. Deixa eu voltar aqui então na ordem normal. Eu ia pular, mas vou fazer a ordem normal. A gente vai ver, a palavra sexo é a palavra gênero. Felipe Neri fala, é um pesquisador, né, muito bacana, que vocês podem procurar saber. Ele fala da palavra sexo e a palavra gênero. A palavra sexo, né, todo mundo sabia, sexo masculino e feminino. De repente, eles pegaram a palavra gênero e começaram a usar no lugar de sexo. A gente não sabia, né? Você estava lá, você ia preencher uma ficha lá, tá lá, gênero. Deve ser sexo, né? A gente colocava masculino e feminino.
Mas eles sabiam que a intenção não era essa. De repente, hoje, gênero passa a significar uma infinidade de coisas, né? E não só masculino e feminino. Vocês colocaram, né? Vou voltar aqui. Então, olha só, a linguagem é um dos mais ferrenhos campos da batalha nessa guerra ideológica. O movimento feminista cria palavras com uma significação maluca, doida, vazia demais, para que ninguém entenda. E eles fazem isso de forma proposital. Quem já está vendo aí a linguagem neutra? Bom dia a todos, todas e... A gente acha que é graça, fazendo graça, a gente acha ridículo, não é? Mas não é só ridículo, é intencional. E eles estão o tempo todo massacrando. Lá na Câmara, eu convivo, né? Eu sou uma das conservadoras, tenho grandes desafios, né? Com as minhas colegas lá de partidos que são opostos, né? Daquilo que eu penso, daquilo que idealizo. E elas ficam o tempo todo, né? Infiltrando de uma forma intencional as pautas. E por que é importante a gente estudar? Eu nunca estudei tanto na minha vida igual agora. Porque eu preciso detectar com uma palavra que elas fazem, eu já sei a intenção. Né? Então elas começam toda a audiência pública, toda a reunião, bom dia a todos, todas e todes. Né? Aí eu falo assim, abençoada seja essa sexta-feira em nome de Jesus. E elas arregalam o olho, se elas podem falar, eu também posso, né? Estou ali para atrair a presença do Senhor. Todos os dias, quando eu piso naquele lugar, eu vou levando a presença de Jesus. Falou, vai entrando, Jesus, vão entrando comigo, leão da tribo de Judá. E as coisas acontecem de uma maneira incrível. Tenho tanta experiência para contar, mas tanta coisa para contar. Mas eu preciso entender para eu conseguir confrontar. Eu preciso saber as armas do inimigo. Então, olha só. Como que as coisas são sutis? O termo homofobia, fobia é um medo irracional, né? Um medo de uma coisa que não apresenta perigo. Então, por exemplo, medo de água, medo de inseto, medo, né, de alguma coisa que não apresenta perigo, mas você tem uma fobia, você tem um medo. Isso é a psiquiatria que explica. É um medo irracional, um medo exagerado de alguma coisa. Então, deveria significar um medo irracional de homossexuais. Mas homofobia significa crítica à conduta sexual. Muitas vezes nós somos chamados de homofóbicos, né? A Bíblia, ela é homofóbica, preconceituosa, ela é fundamentalista. Olha como que eles trocaram, pegaram uma palavra, mudaram o significado e hoje homofobia é considerado, inclusive, crime. Mas ninguém aqui está falando de um medo irracional ao homossexual. Está falando de uma crítica à conduta. Foi uma manipulação nas palavras. E aí, Monique Wittig e Judith Butler, elas pregam que a linguagem ela precisa ser subvertida, pois só assim será possível que a revolução cultural e sexual seja completa. A gente precisa mudar o sentido das palavras, subverter as palavras. E olha só, em 1980, já se falava de gênero com esse novo significado, mas nos grupos de estudo feministas, gaysistas e marxistas. Era uma coisa entre eles, mas em 1990, a atual, mais proeminente feminista, Judith Butler. Quem já viu a Judith Butler aí? Uma pessoa que você não consegue definir se é homem, se é mulher, né? Ela tem um estereótipo assim, mais masculino. Ela é a grande papisa, né? Que eles falam do movimento feminista. Ela escreveu um livro que foi Gênero, Problemas de Gênero, que aí o termo gênero evoluiu para a configuração atual. E aí começou a terceira onda feminista. Aí que tudo piorou. Porque olha só, agora nem é mais defesa das mulheres. As feminilidades são muitas.
não é só uma feminilidade. Lá na Câmara eu pego projetos de lei, eu tenho que fazer relatórios e os projetos falam assim, para diversificar, para incentivar, para proteger, para exigir os direitos das feminilidades e das masculinidades. Então, feminino agora, mulher, significa mulher cis, né? Que é aquela que tem a compatibilidade com o seu sexo biológico, mulher trans, mulher travesti. Nós estamos perdendo, mulheres, os nossos direitos. Quando eu entrei na Câmara, eu observei que o banheiro lá de dentro do plenário, né, eu ia muito lá com o Fernando, então tinha lá banheiro masculino, feminino. Quando eu assumi, né, a vereança, eu entrei lá e o banheiro estava sem placa, estava sem nenhuma identificação. E eu falei assim, qual banheiro a gente vai usar? E aí foi me falar assim, você pode usar qualquer um. Por quê? Porque agora nós temos em Belo Horizonte uma vereadora trans, que foi eleita com o maior número de votos. Então, para que essa pessoa não sofresse preconceito, eu, mulher, nascida mulher, né, eu deixei de ter o meu direito. Mas eu falei assim, mas eu posso usar qualquer banheiro e os homens podem usar, então, né, um banheiro não vai estar tão limpinho assim. Não, se você quiser usar um banheiro seu, você vai no seu gabinete, ou você anda e vai lá no corredor, porque agora é assim. E eu fiquei indignada com aquilo. Nós estamos vendo no Brasil todo essa polêmica dos banheiros agora, né? Eu estou para protocolar lá em Belo Horizonte o projeto de lei que define banheiro segundo sexo e não segundo gênero, porque é muito engraçado, a pessoa se sente uma coisa, eu estou me sentindo mulher, né? Apesar de ter o órgão sexual, né? A genitália masculina, ele pode usar o mesmo banheiro. E as nossas meninas, e as nossas crianças, e as senhoras. Outro dia uma amiga minha me ligou e falou, Flávia, eu estou desesperada, aconteceu uma coisa comigo. Eu falei, o que foi? Eu estava no banheiro do shopping, quando eu saí do banheiro, estava usando, né, o vaso, abri a portinha, tinha um travesti e um homossexual no banheiro feminino. E eu falei, o que você fez? Eu não fiz nada, eu saí correndo. Falei assim, mas se fosse eu, se fosse eu ia exigir os nossos direitos, porque não tem lei, né, protegendo eles, tem lei protegendo a gente, mulher. O banheiro ainda é a respeito, né, como a identidade sexual da pessoa. Nós precisamos saber da lei, nós precisamos saber para a gente se preparar. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo complicado, né? Mas a gente não pode abrir mão dos nossos direitos. E aí, na terceira onda, foi que realmente a questão do gênero evoluiu para o que a gente tem hoje. Olha só, na Conferência da Mulher em Pequim, em 1995, eles mudaram o termo de discriminação sexual para discriminação de gênero. E a gente sabia o que era isso? Ninguém sabia, mas eles fizeram intencional. Depois, em 2006, na Conferência de Jacarta, uma conferência também da mulher, eles entraram no consenso o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. E se você está confuso, né? Porque eu tenho que estudar isso todo dia para conseguir entender. De vez em quando a gente tem até que desenhar, né? Então, olha só, você tem o seu sexo biológico. Se você olha no espelho e você sabe, você está em correspondência. Eu sou mulher, genitália feminina, eu olho no espelho, eu me vejo como mulher. Então, você tem a sua identidade de gênero em concordância com o seu sexo biológico. Mas pode ser que isso não aconteça. Atualmente, né, a pessoa pode ter a genitália masculina e se identificar como mulher. Ou pode se identificar como mulher numa hora do dia, como homem uma outra hora do dia. É o gênero fluido. Amanheceu, se sentiu mulher. Choveu, se sentiu homem. É isso que eles falam. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser bicho. Já viram gente andando aí igual cachorro nos shoppings? Loucura, né, gente? Loucura. Mas hoje esse é o conceito de gênero. E para piorar um pouquinho, você pode ter a sua orientação sexual, o coraçãozinho ali, é aquilo que você é atraído.
Se você é atraído por uma pessoa do seu mesmo gênero, se você é atraído por uma pessoa do gênero diferente, então você pode ser homossexual, bissexual, aquilo que é de bi para homo ou para hétero. Você pode transitar, né, do hétero para o bi e para o homo. Aliás, está muito na moda e é muito confortável ser bissexual hoje em dia. E é cômodo, né? Porque você não precisa definir. Você pode se relacionar com o que você quiser. E está muito na moda no meio das meninas ser bissexual. Muito na moda. E a gente vê, né, que a gente está se tornando uma espécie que antes era Homo sapiens para uma espécie homossexualis, que pode satisfazer o seu desejo como quiser, que pode ter todo tipo de atração e pode dar vazão para o seu desejo. Sabe o que é isso? O homem no centro do universo. Isso veio como reflexo do iluminismo, que o homem deixou de olhar para Deus, olhou para si próprio e se satisfaz. Está no centro do universo. Eu posso ser o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. E isso é uma falta de freio, é falta de limite, né? Quando você está criando uma criança, você fala assim: aqui você pode ir, daqui para cá você cai. Por quê? Porque limite é proteção. Você ensina para a criança que se ela der um passo aqui para frente, ela vai cair, vai machucar. Mas o homem e a mulher, eles têm vivido totalmente sem limite. E isso gera consequências, isso machuca, isso dói, isso tem as marcas na vida da pessoa. Em 2006, nosso ex-presidente Lula assinou um decreto, né, 37, estabelecendo a desconstrução da heteronormatividade. Em 2017, tentaram implementar no Plano Nacional de Educação, mas graças a Deus os nossos deputados não aprovaram. Por isso é importante ter pessoas certas, posicionadas nos lugares certos. Mas mesmo assim, é uma guerra. Olha só, isso aqui está pequenininho para ler, né? Não sei se vocês vão conseguir ler. Mas isso aqui, a gente teve a conferência de cultura agora, 2 meses atrás em Belo Horizonte. E quando a pessoa entrava para fazer inscrição no link, qualquer um podia entrar para se inscrever. Eles tinham que definir qual que era a sua identidade de gênero, como que você se define. Então, mulher cis, mulher trans, homem trans, travesti, não binário, prefiro não declarar e outro. Olha só, como se não bastasse, para fazer inscrição para a conferência de cultura, ou seja, para resolver para onde que vai o dinheiro da cidade, para saber o que está acontecendo, saber quais vão ser os investimentos em cultura. Em Belo Horizonte, a cultura é totalmente dominada pela esquerda. Totalmente. Além de você, né, falar o que você é, como você se identifica, você tem que falar pelo que você é atraído, qual que é a sua orientação sexual, aquele coraçãozinho que a gente viu. Então você tem que falar se você é lésbica, se você é gay, heterossexual, bissexual, pansexual e assexual ou outro. Olha que loucura. E aí, quando foi que a gente perdeu isso? Meu Deus, a gente estava dormindo e isso aconteceu? Lembra que eu falei que a palavra sexo foi trocada pela palavra gênero e a gente nem viu onde a gente estava? Por isso que é importante a gente falar desses assuntos dentro da igreja. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque está trazendo conhecimento, informação. Pois é, essa palavra foi mudada, né, de sexo para gênero, foi sendo bombardeada quando a gente nem via, e agora pronto, está aqui toda a definição de gênero que o Fernando vai falar também amanhã. Pode colocar o vídeo aí, por favor. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todos.
Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Eu não tenho nenhum problema com os não binários, absolutamente nenhum. Mas há de se compreender a verdade. O que é o dialeto não binário, para quem aí não sabe, né? O dialeto não binário é uma linguagem que busca, é um jeito de falar que busca incluir os não binários. Mas, na verdade, ele exclui. Ele exclui os disléxicos, porque ele promove, ele gera mais confusão ainda. Ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de software, e gera-se mais uma dificuldade para os cegos. Ele exclui os surdos, que fazem leitura labial. Imagina, elo. E ele exclui, sobretudo, uma maioria. Olha, os não binários não compreendem nem 2% da nossa sociedade. Por que a língua portuguesa vai se curvar? Não faz o menor sentido. Falar boa noite a todos e a... Olha só, em nome de uma falsa inclusão, uma pseudo-inclusão, de incluir aqueles que não são binários, ou seja, não se identificam nem com o sexo, né, masculino nem feminino, nós vamos agora então criar um novo dialeto. Gente, isso está tão sério, mas tão sério, que não é uma brincadeira, não é só algo ridículo, como ela falou, não é só algo redundante, é uma arma, é uma guerra. Em nome de incluir uma população que não é nem 2%, nós vamos excluir disléxicos, são pessoas que têm dificuldade com a leitura, cegos e tantos outros que têm dificuldade de aprendizagem, em nome de uma pseudo-inclusão. E a gente está mesmo num jogo seríssimo de linguagem. Pode pôr o outro vídeo. Tudo é um jogo. Preste atenção, tudo é um jogo de palavras. Aborto, assassinato de bebês, agora é direito reprodutivo. Incesto, palavra que gera arrepio, né não? Agora pode-se dizer que é amor geracional. E o que falar de pedofilia? Enoja, né? Mas é direito sexual das crianças, afinal, elas precisam experimentar. Eu não vou nem falar dos ridículos pronomes neutros, dando uma sensação aí de uma falsa inclusão. Mas, na verdade, tudo isso é manipulação. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Mas você não vai cair nessa. Nós somos chamados para proteger a próxima geração. Posicione-se. Você é chamado para proteger a próxima geração? Nós somos chamados para proteger a próxima geração e nós não vamos aceitar o certo se tornando errado e o errado se tornando certo. Porque em nome de diminuir, porque se a gente fala aborto, é assassinato. A gente sabe o que significa. Mas se a gente falar que é direito reprodutivo, como Margaret Sanger falou no início do século passado, olha só, uma feminista de primeira onda falou de direito reprodutivo. Hoje, os Estados Unidos libera, né, e lidera as clínicas de aborto em todo o mundo. No Brasil, clandestinamente, a gente tem os abortos também, porque a gente chama de direito reprodutivo. Pedofilia? Não, amor geracional, né? Então, olha como muda as palavras mudam para soar mais bonitinho, para soar menos feio, para não soar errado, mas significa a mesma coisa. Vamos ver como que eles chamam incesto. É defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se construi uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade. Eu destruo a ordem, prestou atenção nisso?
eu destruo a ordem. Quem coloca ordem no mundo? Haja luz. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso falou: haja luz, haja ordem, haja separação entre terra e mar. E o que ela está dizendo? Destruir a ordem. Vamos promover uma anarquia, porque é um tabu o incesto. Gente, isso parece uma loucura, não parece? Uma viagem, mas é o que eles estão falando e é o que eles estão fazendo todos os dias, desde pequeno, nas escolas. E eu queria que vocês entendessem: feminismo não defende as mulheres. Não defende, é um movimento político. Lá na Câmara, nós tivemos a pandemia, em Belo Horizonte, tão séria quanto foi aqui. A cidade ficou fechada há muito tempo. Nenhuma das vereadoras da esquerda se preocuparam com as mulheres dentro de casa, mulheres sofrendo abuso, mulheres sofrendo violência sexual, sendo agredidas pelos seus maridos, violência emocional, patrimonial, todo tipo de violência. Não se preocuparam com as crianças sendo abusadas dentro de casa, não se preocuparam com o índice de suicídio aumentando. Ninguém falava nada, era fica em casa, salve a vida. Agora, depois da pandemia, só se fala em pobreza menstrual, em distribuir absorvente para as mulheres, porque o Estado tem que dar tudo, o Estado tem que prover, que é a pauta delas, mas não teve uma mulher para defender as meninas, as crianças dentro de casa sendo abusadas. Então, o feminismo só defende aquilo que eles têm interesse. Não defende as mulheres, não me defende, não te defende. O feminismo é um movimento político, ideológico. E olha só como é importante a gente entender isso. O marxismo é o pai do feminismo. Marx, idealizou lá no Manifesto Comunista, lá em 1948, a destruição da família, da propriedade privada. Mas existe uma barreira, porque eles falam que é maléfico ter uma propriedade privada, e isso é uma conquista da família. Quando eu e você queremos conquistar algo, é para deixar para os nossos filhos, e não existe mal nenhum nisso, mas a gente precisa destruir as famílias. E o que a gente vai usar? O feminismo. A gente vai empoderar essas mulheres. A gente vai falar com elas que elas podem ser insubordinadas, rebeldes, que casamento é uma desgraça, que maternidade é uma opressão, uma escravidão. Nós precisamos tirar essas mulheres desse lugar, porque a família impede que o marxismo seja implementado, e depois o marxismo cultural. E o feminismo é a mãe da ideologia de gênero. Por quê? Para que a gente alcance o nosso objetivo, a gente tem que fazer uma geração a gênero. Está percebendo como o feminismo não defende as mulheres? Não defende. E agora eu queria voltar àquela pergunta que nós fizemos lá no início. Quando começou o movimento feminista? Será que foi mesmo lá no proto-feminismo, que é com aquela mulher que eu falei aqui, Mary Wollstonecraft, que ela estava implicando que as mulheres estavam com uma vida fácil demais? Será que foi através aí da primeira onda? Será que foi através de cada uma dessas mulheres que eu citei, essas feministas malucas, maléficas e completamente depravadas? Quando começou o movimento feminista? O movimento feminista começou no Jardim do Éden, quando Eva deixou de olhar para o Deus Todo-Poderoso, provedor de todas as coisas, o Deus que supre, que nutre, tudo estava à sua disposição, estava disponível, mas Eva olhou para si, ela se achou insatisfeita, ela se rebelou, e a gente sabe que o pai disso tudo é o diabo, que faz com que as mulheres se achem insuficientes, achem que aquilo que foi colocado diante delas está pouco. Pensa bem, o Deus Todo-Poderoso criou Eva, criou a minha vida, criou cada uma mulher aqui como uma solução de um problema que ainda nem existia. Imagina só, Adão estava só, mas ele não sentia só, porque ele não tinha ainda uma comparação.
Ele não sabia o que era solidão, mas antes que acontecesse o problema, Deus viu que não seria bom ele estar só e fez Eva uma ajudadora, uma auxiliadora. Então, você, mulher, é a solução para um problema que ainda nem existe. Você crê nisso? Que tem coisas que Deus vai te usar com uma capacidade específica, no momento específico, e isso está em você. Quem planejou isso para você foi o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que, né, um dos nomes de Deus, né, justamente é o Shaddai, que eu sempre, né, conheci como Deus Todo-Poderoso. E mas uma vez eu estava vendo uma pregação de um pastor lá de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, e ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci, que eu acho linda, que é o Shaddai. Dentro da palavra existe, né, um pedacinho que é Shed, que significa seio, peito, e que é a noção de que o Deus Todo-Poderoso, dentro dele também está a função de nutrir, de suprir, de amamentar, de alimentar. E ele colocou essa característica em nós mulheres. Desculpa, homens, mas nós temos uma característica do Deus Todo-Poderoso, mulheres. Olha como que isso é poderoso. Quem precisa nos empoderar? Ninguém. Nós já somos formadas à imagem do Deus Todo-Poderoso. E nós temos essa capacidade de nutrir, de suprir, de alimentar, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja aos nossos filhos, seja às nossas amigas, seja aos nossos maridos, seja aqueles que nos cercam. O Deus Todo-Poderoso colocou a característica de nutrição nas nossas vidas. Não é lindo isso? Mas a gente alimenta, a gente se exaure, né? Quando a gente acorda, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós estamos nutrindo nas diferentes fases da vida dos nossos filhos ou de quem quer que seja. E quando nós estamos esgotadas, nós podemos ir na fonte de toda a nutrição, de Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um grande seio, aquele que nos amamenta, aquele que nos supre, que nos nutre, e nós somos renovadas. Sabe, a palavra de Deus é clara. Ele nos fez diferentes do homem, sim, mas nem por isso menores. Nós somos diferentes, mas o que o mundo quer falar é que nada é suficiente. O que o iluminismo fez é falar: eu, homem, estou no centro do universo. O que as feministas falam é destruindo tudo aquilo que Deus fez como o plano perfeito. Como eu falei, de pessoas imperfeitas que se aperfeiçoam todos os dias. Sabe, eu gosto muito de meditar, né, em Provérbios 31, da mulher virtuosa. E o versículo que eu mais amo, daquela mulheraça, né, que tem em Provérbios 31, que às vezes a gente fala assim: meu Deus, é inatingível aquela mulher. Mas a gente precisa perseguir aquele alvo, porque se ela está ali, eu não quero ser nada, nem um pontinho a menos do que aquela mulher. Você também não? Fala para a mulher que está do seu lado, se você estiver com a sua esposa aí, fala assim: você é um mulherão. Mulherão. E olha, o versículo mais lindo que eu tenho, que eu acho ali, é que força e dignidade são os nossos vestidos, e que nós não temos medo do dia de amanhã. Você está revestida de força e dignidade. O ano passado, no início da campanha, uma loucura a campanha, né? Só quem já fez campanha sabe o que é campanha, né? Para vereador, então, é assim, uma coisa bem complicada. O ano passado, bem no início da campanha, eu tive que operar as pressas de apendicite. Meu apêndice inflamou e eu fui para a cirurgia, quase que meu apêndice supurou, foi uma cirurgia de emergência. Quando eu estava entrando na sala de cirurgia, lotada por causa do Covid, os hospitais, aquela bagunça. E aí, quando eu estava entrando com aquela camisolinha feia do hospital, né, que deixa a gente super vulnerável, o Senhor Deus me falou: filha, força e dignidade são os seus vestidos. Mesmo nessa situação adversa, e você não teme o dia de amanhã. Eu não estava entrando bonita, não estava indo para uma festa, não estava toda arrumada, não estava toda maquiada,
mas força e dignidade são os meus vestidos, e nós não temos medo do amanhã. Você crê, mulher? Então você, mulher, não precisa do feminismo. Você não deve nada para o feminismo. O feminismo é uma mentira. Uma mentira. Mas onde há feminismo, não há Cristo. E onde há Cristo, o feminismo não pode estar presente. Não existe feminista cristã. Não existe feminista, né? Não existe cristã que compactua com as direções do feminismo. Não existe feminista, né, que possa abrir mão do aborto, da liberação sexual, das posições. Então nós, como cristãs, nós não podemos ser, não tem como ser feminista. E as nossas jovens estão achando isso normal. Estão achando que podem ser feministas e cristãs. E por isso eu queria muito passar esse aprendizado para vocês nessa noite, para vocês entenderem toda a história do feminismo, que nós temos assim uma pincelada, é tão mais profundo, mas que para você entender, você argumentar, você conversar com a sua menina, com o seu adolescente, com os jovens que estão na faculdade. O Fernando vai mostrar amanhã como é a doutrinação dentro das faculdades. E eu queria muito terminar falando para você, mulher, que você não precisa se empoderar. Você só precisa apropriar daquilo que o Senhor Deus já preparou, do banquete que está à sua disposição, preparado todos os dias, que é maravilhoso ser mulher, desafiador, né? Mas que também nós temos uma missão nessa terra. Isso não nos impede de ocupar posições, isso não impede da gente galgar, né, carreiras. Eu estou vivendo na minha vida um momento muito diferente de estar lá na Câmara, né, e uma responsabilidade muito grande. E quem me vê, né, nos meus vídeos, nas minhas mídias, queria depois convidar para vocês entrarem e falo assim: meu Deus, que mulher brava é essa, né? Coitado do Fernando. Mas não é nada disso, sabe? Quando a gente está numa posição, posicione-se. A gente vai defender aquilo que é justo, aquilo que é reto, e isso é o que está ao seu alcance também. Independente de você estar em casa, independente de você ser uma dona de casa, de você estar como professora, independente da ocupação que você ocupa, da sua função, posicione-se, mulher, em nome de Jesus. Amém?